começar. Então, irmãos, a paz do Senhor, esse é o momento que a gente pode estar juntos, mas ao mesmo tempo distante. Mas para o nosso Deus não há distância, Ele está presente em todos os lugares. Então nós nos reunimos nesse instante para nos fortalecer, exercitando a fé, crendo naquilo que as Sagradas Escrituras já está registrado, não é? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, nós estamos vivenciando hoje, e é esse momento em que nós estamos aproximando do livro de Apocalipse. Este é apenas o começo das dores, é o princípio das dores. Eu estava pensando que nos nossos cultos, às vezes nós fazemos confissões, o pregador para na mensagem e leva os irmãos a fazerem confissões de alegria, de fé, de amor, de vitória, de vencedores. E agora chega o momento de nós colocarmos em prática a nossa confissão. Uma delas, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é para mim a minha única regra de fé e prática. A gente confessa isso. Mas agora chegou o momento de nós fazermos essa confissão e colocarmos em prática as promessas de Deus, os livramentos que o Senhor prometeu nos dar nos dias difíceis. Estamos vivendo dias difíceis e o Senhor, na verdade, tem guardado o nosso país, não é? Essa praga, essa epidemia, essa peste que Jesus falou lá em Lucas capítulo 21, versículo 10, ele fala de terremotos, fala de pestilência, epidemias, e o nosso país, apesar de a nação quase que um todo tem virado as costas para o Senhor, o que tem sido mais importante para o mundo são as festas, são os prazeres da carne, e na verdade todo mundo virou as costas para o Senhor Jesus Cristo. São poucos os cristãos que estão de frente com o Senhor e clamando e clamando e clamando. Eu quero ler com vocês, deixar com vocês o que a gente realmente crê, né? E vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude a colocar em prática esta fé que nós confessamos e muitas vezes fraquejamos, e não podia ser assim, não deve ser assim. Mas o salmista aqui, ou seja, no livro dos Salmos, nós temos aqui dos filhos de Corá, um cântico e uma confissão, e que essa confissão deve ser a nossa confissão. Nós devemos estar fortalecidos nesse Salmo 46, onde ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós estamos atribulados, nesses dias todos estão recuados, estão em quarentenas, e eu havia dito para alguns irmãos antes que nós iríamos aproveitar esses dias para confessar um retiro espiritual, onde nós não estaríamos todos juntos, porque não é possível, mas em espírito nós podemos estar
juntos e orar uns pelos outros. Nós não podemos marcar presença, mas o nosso Deus, Ele é onipresente, e a nossa oração feita aqui, ela pode surtir os seus efeitos lá no Japão, lá na África, na Índia, nos lugares mais distantes. Deus pode responder à sua oração, à minha oração. Então nós estamos confessando nesse Salmo 46, onde, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde a alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí os filhos de Corá continuam cantando e dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termos à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos que firmar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus. Nós não temos confessado que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Nós exercitamos fé, mas quando chega a hora de praticar essa fé, a gente fica abalado, a gente fica sem forças para caminhar, a gente fica interrogando. O caso de muitas pessoas correndo para os supermercados para abastecer as suas casas de comida, de água, de gás e de outros proventos. Agora, lembre-se de uma coisa: o nosso Deus, Ele faz presente e supre as nossas necessidades. Quem não se lembra daquela cidade do Velho Testamento que foi sitiada pelo inimigo, e o profeta Eliseu disse que Deus iria suprir as necessidades e que no outro dia teria um pão com abundância, e aí o povo disseram que não era possível de jeito nenhum, e aí Eliseu disse: vocês vão ver, mas não vão comer dessa provisão que Deus fará amanhã. E você já ouviu, você sabe, daqueles leprosos que saíram de lá onde eles estavam confinados e vieram e disseram: olha, se nos matar, nós morreremos, se não, a gente vai, porque de uma maneira ou de outra a gente vai morrer mesmo, ou morre aqui, ou morre lá, então nós vamos para lá. E eles vinham, e o exército inimigo ouviu, né, o caminhar daqueles leprosos, se transformou como
um trovão nos ouvidos dos inimigos, e eles chegaram a dizer um para os outros: vamos fugir porque está vindo aí um grande exército, não é? E não era um grande exército, era apenas 4 leprosos que estavam vindo, mas Deus usou o caminhar, o tropel daqueles 4 leprosos para produzir um espanto naquele exército poderoso, e eles fugiram, deixaram os seus acampamentos, deixaram as armas, deixaram tudo para trás e fugiram. E os leprosos, chegando, não encontrou ninguém, estavam com muita fome, comeram bastante e depois foram lá na cidade avisar que tinha comida à vontade, e aí o povo rompeu-se, rompendo aquele portão e saindo, e aqueles que não acreditaram na provisão de Deus morreram, foram atropelados e morreram, e cumpriu realmente o que a palavra de Deus foi dita àqueles homens, aquelas cidades, pelo profeta Eliseu. A Bíblia é para nós um livro profético. Ele é um livro profético. No seio da Bíblia, no interior da Bíblia, nós encontramos homens e mulheres que falam com a boca de Deus, norteando as pessoas, encaminhando as pessoas para o caminho. E eu estava vendo aqui, né, o profeta, o Jó, né, ele falando que nós somos do dia de ontem, e hoje nós estamos vivendo, e muito pouco a gente sabe de tudo que se ouve hoje, e muitos não estão compreendendo o que está acontecendo, e por isso estão aí quase que desnorteados, sem saber o que caminho tomar. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Salmo 23, hoje ele está entrando em ação em nosso favor. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vai ver que ainda que a terra se mude, tudo se estremece e parece não ter uma solução, mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Jesus disse que não cairá uma folha de uma árvore se não for com a permissão de Deus. Um fio de cabelo não vai soltar da nossa cabeça se Deus não permitir. Então, um fio de cabelo não pode se tornar preto, uma vez que eles já se tornaram brancos. Não pode, mas o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E eu quero deixar com os irmãos, com aqueles que estão nos ouvindo, não é? Está nos ouvindo, que mantenham-se firme e creiam que o nosso Deus, ele está no comando, e esses dias são dias de preparo. Nós temos que preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, e esses dias são dias de que a nossa fé tem que ser melhorada, ela tem que ser ampliada, tem que ser solidificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé. Nós não podemos aceitar que o inimigo venha nos colocar para correr. Vamos para o nosso quarto de oração e vamos colocar em prática 2 Crônicas 7:14. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Meus irmãos, a nossa terra, o Brasil está enfermo, o mundo está enfermo. Só a oração, só a intercessão, só a humilhação diante de Deus pode mudar as circunstâncias, mudar as situações. Não sei se vocês
Se lembra do incêndio que aconteceu recentemente na Austrália, quando não tinha mais jeito, os bombeiros perderam o controle, estavam morrendo gente queimada, bombeiro morrendo, e uma tragédia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que até então estava dormindo, foram para a praça, se ajoelharam, humilharam diante do Senhor e clamaram ao Senhor por misericórdia. E naquele momento Deus mandou chuva e apagou aquele incêndio. Não podia ter feito isso mais cedo, mas não, os homens às vezes demoram, né, em agir, demoram em buscar o Senhor, porque até então vão confiando nas suas próprias forças, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, vão confiando, e quando percebe que não temos o controle, a gente volta para o nosso Deus, clama ao Senhor e Ele responde dando-nos a bênção. E eu quero dizer para os irmãos, essa praga, essa peste que está assolando o mundo, não vai chegar com tanta força no nosso país, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, estão buscando ao Senhor, e Deus vai mudar essa história. Uma vez mudando a história, meus irmãos, nós vamos cantar, virar momentos de refrigério, e nesse momento de refrigério, nós vamos desfrutar de um avivamento espiritual. Foi sempre assim. No final dos socorros de Deus, né, às nações, aos povos que buscaram o Senhor, depois veio o avivamento espiritual. Nós temos clamado por um avivamento espiritual, e eu creio que no final dessa jornada, dessa batalha, aqueles que forem para o seu cantinho, você já está na sua casa, não pode sair, então vai para o seu quarto de oração, dobra-se diante do Senhor e coloque em prática na sua vida de oração, segundo as Crônicas 7:14, e Deus vai sarar a nossa terra, e nós teremos após um avivamento espiritual. Que Deus abençoe os irmãos, e amanhã nós estaremos de volta, né, louvando e exaltando o Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Amém. Deus abençoe vocês, agradecemos a participação de cada um, que o Senhor Jesus possa visitá-los grandemente neste momento, e que essa palavra que foi ministrada nesta noite possa tocar o coração de cada um. Nós estamos em oração pela vida da igreja, estamos em oração pela vida de todos vocês, e sabemos que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E como o nosso pastor falou, é tempo de nos chegarmos ao nosso quarto, ao nosso canto, esquecermos um pouco as redes sociais e dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Amém? Muito obrigada a todos, que o Senhor Jesus os abençoe, e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.